É um anseio que implica sempre uma pergunta. E exige-nos sempre uma resposta. Este mundo é a nossa resposta a essa pergunta. Parto nesta longa viagem com uma interrogação. De onde viemos e como chegamos até aqui? Estamos constantemente a projetar-nos no futuro, mas nunca deixamos de pensar nas nossas origens. Acabamos de chegar à entrada do passado. À nossa frente deparamo-nos com o caminho dos que ansiavam conhecer os segredos do mundo. Sem hesitar, subirei as escadas que nos facultaram. Este anseio levar-nos-á ao tempo dos antigos. Encontraremos um povo determinado, ávido por aprender todos os segredos que a terra escondia. O que eles procuravam não era algo que se pudesse ver. Na realidade, era algo que tem de ser encontrado. Estão prontos a acompanhar-me nesta espantosa viagem? O anseio foi durante longas eras um segredo bem guardado pelos faraós do Egito. O coração dos homens cede facilmente a tudo o que brilha e que tem valor. Durante mais de 4 milénios, o anseio tem aguardado pacientemente por este momento. Agora, está prestes a abrir as comportas do conhecimento secreto do mundo. Este é um local de peregrinação para quem deseja procurar as nossas origens. É uma terra repleta de contradições. Um deserto que ameaça os terrenos agrícolas, aridez e abundância.
os mortos e os vivos. Mito e história. Estes extremos coexistem nesta terra com a mesma naturalidade do Sol e da Lua. Neste momento dirijo-me ao local onde tudo começou. Luxor, no Egito, era outrora fértil em ladrões de sepulturas. Nos dias da Grécia Antiga chamava-se Tebas. Ainda hoje guarda os seus velhos segredos. A nossa história começa com um rolo de papiro encontrado aqui, no Ramsés, em Tebas, o templo funerário do faraó Ramsés II. Ahmes o escriba organizou uma série de tópicos que serão estudados pelos seus alunos. Trata-se de temas que foram passados de geração em geração durante 2000 anos. São importantes para resolver questões que afetam o reino. São questões de matemática. No tempo de Ahmes, apenas funcionários superiores sabiam matemática. O escriba detém-se quando se depara com questões difíceis. Ele é um intelectual que diligentemente traça planos para o futuro do reino. O árido vento do deserto sopra durante todo o dia. O nascimento da civilização foi uma difícil prova. No Antigo Egito, o poder estava concentrado numa única pessoa, o faraó. Eram muitos os recursos necessários para manter a sua imagem, que se centrava num panteão de deuses. O faraó estava constantemente a construir templos às divindades egípcias. Ele pedia-lhes pela segurança e subsistência do seu povo. Por sua vez, este reverenciava o faraó, obedecia-lhe e labutava constantemente. Este contrato implícito significou um ciclo contínuo de construção e destruição de templos que durou quase 2000 anos. Este templo tem o tamanho de 30 campos de futebol. É um edifício colossal, com 134 grandes colunas. Estamos na primeira de 10 entradas. O templo é dedicado a Amon,
o rei dos deuses na mitologia egípcia. As colunatas têm 23 metros de altura e 15 metros de circunferência. A distância à volta de cada uma equivale à de 9 adultos de braços abertos. Este era um templo esplêndido, de cores gloriosas. Amon, que representava o essencial e o escondido, era a divindade padroeira do faraó e do reino egípcio. Amon-Ra era uma mistura de Amon e Ra, o antigo deus do sol egípcio. A divindade que estamos prestes a encontrar também reside neste templo. It is said that there were as many gods in ancient Egypt as there were people. And among them, there was a deity who helped people do math. Este é Hapi, o deus do Nilo. Era um deus cruel que enviava cheias anuais ao longo do rio, num país onde chovia muito pouco durante o ano. Egypt has very little rainfall throughout the year. Yet the Nile flows freely like this. How can this be? In order to find the reason, we must sail far upstream. Este é o rio mais longo do mundo, com 6.600 quilómetros de comprimento. Na realidade, a chuva costuma ser abundante nos países a sul do Egito. São as chuvas que caem na Etiópia e no Uganda que alimentam o rio Nilo. Os antigos egípcios desconheciam esta realidade. Para eles, era Hapi quem fornecia água ao Nilo. As águas do rio deixaram depósitos sedimentares da bacia superior até ao delta. O rico solo daí resultante revelava sempre que a água baixava. Todos os anos o solo revigorava-se, mas as demarcações territoriais desapareciam por completo. Devolver o uso da terra ao seu povo era uma importante responsabilidade do faraó. Restabelecer os limites dos terrenos era um problema de matemática. Algumas das fronteiras eram curvas, em vez de retas. Isso exigia um modo de encontrar a área dos círculos. Para calcular a área de um círculo era necessário usar o π, um valor de cerca de 3,14. Mas o π ainda não fora descoberto. Como poderiam determinar a área? Este era o problema número 50 na lista de Hanes. Encontrar a área de um círculo com 9 ket de diâmetro. Mas primeiro há que determinar o que é um ket. Isto é um dedo, talvez a mais pequena unidade de medida natural para os antigos. Os egípcios mediam o comprimento usando o corpo humano. A maior unidade seguinte era a largura de 4 dedos. No corpo humano, 6 vezes a largura de 4 dedos era igual ao comprimento desde a ponta dos dedos até ao meio do braço. O comprimento do antebraço era de 1 cúbito.
há 100 cúbitos num ket. Um comprimento de 9 ket requeriria uma fila com muita gente. 100 cubits makes 1 ket. The problem written on the papyrus referred to 9 ket. That would mean 900 forearms needed to determine 9 ket. 900 pessoas com os antebraços dobrados alinham-se lado a lado. Logo, isto é um círculo com um diâmetro de 9 ket. Como poderiam os egípcios determinar a sua área? Primeiro, dividiram o diâmetro por 9. Depois, eliminaram uma das 9 secções. Ficaram assim com 8. A área de um quadrado com um lado que mede 8 unidades é 64 unidades quadradas. Esta seria a área do círculo, tal como os egípcios a calcularam. Então, como sabiam que a área de um tal quadrado seria igual à do círculo que estavam a calcular? Este é um quadrado feito de 64 seixos. Tentem reagrupá-los em forma de círculo. O número de seixos no diâmetro de um tal círculo é 9. Foi assim que concluíram que a área do círculo e do quadrado são mais ou menos idênticas. Vamos calcular a área do círculo usando o valor de π. É 63,59. Os egípcios calcularam-na a 64. É uma diferença insignificante em relação aos modernos métodos matemáticos. Mas por que razão precisariam de cálculos tão precisos? Visitámos o túmulo de um aristocrata que viveu naquela época. A pessoa sepultada neste túmulo era um alto funcionário governamental que cobrava impostos sobre a produção de trigo. Os seus deveres são mostrados em pinturas na parede do túmulo. A agricultura era a principal fonte de rendimento do tesouro do reino. De modo a cobrar impostos de forma justa e precisa, os escribas documentavam tudo. Quem não pagava impostos recebia umas vergastadas. Todos os anos, após a cheia anual, funcionários do governo inspecionavam a terra. Para uma tributação precisa, era fundamental medir os terrenos de forma exata. O cultivo da terra começava muito antes da colheita. Para distribuir a terra pelos agricultores, os funcionários tinham de estudar diagramas. Por outras palavras, contavam com a geometria. Davam nós numa corda para medir o comprimento. E era assim que se determinavam as parcelas. A medição da área impunha outra forma de matemática, a multiplicação. A medição da área das parcelas era tão importante que era mencionada em 13 problemas nos papiros. Uma parcela de terreno triangular ou retangular requeria multiplicação.
Então, como é que Ames as calculava? For example, how was an area of land, say 4 meters by 5 meters, measured? 4 by 5. 4 times 5 is 20. The thing is, the ancient Egyptians didn't have our present-day form of multiplication. So how did they figure out the area? 4 vezes 5. Comecemos por colocar 4 seixos brancos à esquerda. Depois colocamos um seixo preto. De seguida duplicamos os seixos em cada lado. O dobro do lado direito é 2. Repete-se até termos 5 seixos pretos. Agora colocamos 5 seixos no lado direito. Nesta altura, o número de seixos brancos à esquerda é 20. A medição encontra-se concluída. Os agricultores podem prosseguir o seu trabalho. A adição e a subtração continuam a ser tão importantes para nós como foram para os antigos egípcios. Ao encontrarmos soluções para estes problemas, conseguimos obter tudo o que temos atualmente. Agora conhecemos o segredo do rio. Ainda assim, a geometria que se nos depara à sua volta é sempre magnífica. Este mercado dá-nos acesso a um mundo diferente. Ao longo destas ruas encontramos uma variedade de exemplos matemáticos. A troca de bens por dinheiro é, por si só, um perfeito uso da matemática. Na realidade, nós, seres humanos, usamos a matemática por instinto, mesmo se nem sempre a reconhecemos como tal. Simplesmente, ao olharmos para as coisas, contamos-las e determinamos a sua quantidade. Às vezes medimos a altura. Para alguns objetos, a área é muito importante. No mercado, o nosso cérebro está sempre ocupado graças ao nosso sentido matemático. Por isso, como teremos conseguido obter a capacidade de medir, de pesar e contar? Há muito tempo, quando nós, seres humanos, ainda éramos nómadas, contávamos ovelhas, já que não conseguíamos determinar quantas eram só de olhar para elas. Os seres humanos aprenderam a pastar rebanhos de ovelhas em vez de caçar. Mantinham as ovelhas debaixo de olho, à distância, protegendo-as de predadores. Medir a distância era indispensável à sobrevivência. Determining visible distance is part of the mathematical instinct, and it's one of the origins of math itself. Counting numbers occurred long afterward. Many animals are superior to humans at determining distance, but humans eventually advanced from beyond that point. A paisagem que estes pastores veem diariamente seria a mesma.
ovelhas, árvores, rochas e talvez outro pastor. Os seres humanos começaram a categorizar essas coisas. Mas como agrupar coisas que pouca ou nenhuma relação tinham entre si? Talvez pudessem ser separadas entre o que há no céu e o que há na terra. As coisas também podiam ser separadas entre as que estão vivas e as que não estão. Que tal comestíveis e não comestíveis? Bem, e que tal assim? Um, dois, três. Só os seres humanos fazem isto. Três ovelhas equivalem a 3 pedras. Foi assim que os seres humanos descobriram o conceito numérico dos objetos. Os nossos antepassados começaram a controlar o valor das ovelhas, pondo seixos num recipiente. Eis alguns dos recipientes usados para guardar os seixos numéricos. Como estes dispositivos representavam bens, podemos considerá-los uma espécie de caderneta bancária. Os buracos à superfície indicam o número de seixos no interior. Até recentemente, os arqueólogos não se tinham apercebido que estas marcas representavam o número de itens no interior. Tais conceitos numéricos são difíceis de captar. Now, we no longer need such containers and pebbles. What's left is the concept of objects. We know how many sheep there were simply by these marks. Foram necessários milhares de anos para que os seres humanos percebessem estes simples conceitos matemáticos. À semelhança de uma criança que dá os seus primeiros passos desajeitados, o começo de matemática foi lento e oscilante. Até que estes conceitos foram desenvolvidos. Os antigos egípcios criaram belos hieróglifos, incluindo símbolos numéricos imitando os objetos que os rodeavam. Este é fácil. O número 1 é um pau. Este representa 10. Tem a forma de uma ferradura. O 100 era representado pela corda usada para medir a terra. O nó básico era 100. 1000 era representado pelo lótus, uma flor muito comum em toda a região do Nilo. Como seria então representado um grande número, como 1 milhão? Um tão grande número era representado por uma pessoa com os braços levantados num sinal de surpresa. E o que dá a soma de todos estes números?
2012. Aprendemos esses números quando éramos jovens. E desde a época em que esses números foram introduzidos, o crescimento da civilização começou a acelerar. Aproximo-me agora de uma das mais majestosas construções da história da humanidade. Até ao século XIX, nenhum ser humano conseguiu construir algo mais alto do que esta pirâmide. Significa isso que a matemática antiga era mais elevada do que a nossa? Talvez fosse. O caminho até às entranhas desta pirâmide é inesperadamente estreito e íngreme. Tive de me baixar para percorrer a descida de 60 metros. Contudo, no interior, o teto encontra-se a 12 metros de altura. Como terão os antigos erguido pedras tão grandes? Sabemos que os egípcios fizeram camadas com pedras sobrepostas, o que significa que tiveram de calcular o peso das pedras desde o início. Os seus cálculos meticulosos são a razão para isto se aguentar há 4 milénios e meio. A superfície das pedras é lisa, mas o ar no interior parece pesado. A construção desta estrutura deve ter implicado uma incalculável quantidade de mão de obra. Deverão ter sido usados cerca de 10.000 trabalhadores. O tremendo custo de alimentar e vestir os trabalhadores teve um profundo efeito na subsistência do reino. As pirâmides representavam algumas questões matemáticas de difícil resolução. Mas noutros locais havia problemas mais importantes a resolver. Recently, near the Great Pyramid of Giza, an ancient village was found nearly intact. After much study, it was determined to be the home to those constructing the pyramid. During the excavation, skeletons were found, not only of men, but also women and children. This indicates that the pyramid workers may not have been captive slaves,
but perhaps contracted employees. Um estaleiro de construção em grande escala normalmente tem uma aldeia de trabalhadores como esta por perto. Uma família tinha, em média, 6 ou 7 filhos. As ruelas deveriam estar cheias de crianças. Os trabalhadores labutavam durante 8 dias seguidos e depois folgavam 2. Se adoecessem ou tivessem outros problemas, poderiam ter 6 dias de folga. As mulheres cozinhavam para toda a família. Um marido, uma mulher e crianças. A vida daqueles que viveram há 3.000 anos não era muito diferente da nossa. Eis um dia típico na aldeia dos trabalhadores. O reino pagava aos trabalhadores um salário mensal. Ainda não havia moeda corrente, por isso eram pagos em pão. É dia de pagar a 10 trabalhadores. Mas e se os funcionários trouxessem 9 pães para lhes pagarem? Não caberá um pão a cada um. Será que apenas 9 trabalhadores serão pagos? Seria inaceitável. Tal injustiça poderia conduzir a conflitos. Por isso tiveram de desenvolver novos números. E assim surgiu a fração. 2 dedos sob uma boca significavam metade. 3 dedos significavam 1/3. 4 dedos, 1/4. E 5 dedos, 1/5. Os egípcios usavam frações cujos numeradores era o 1. Não sabemos bem porquê, mas 2/3 eram uma exceção. Tinham de dividir números usando estas frações. Agora podemos distribuir 9 pães por 10 trabalhadores de forma igual. Primeiro usamos a maior fração, 2/3. Todos os 10 trabalhadores recebem 2/3 de um pão inteiro. Depois encontramos uma fração que possa ser usada para dividir o que resta em 10. Uma metade não pode ser usada para dividir o pão que resta. 1/3, 1/4. Bingo! 1/5 funciona. O restante terço é dividido em 10 porções, usando 1/30. Cada trabalhador acaba por ficar com 2/3, 1/5 e 1/30 de um pão. Atualmente a matemática moderna representaria isto como 9 décimos. Nove pães para satisfazer 10 trabalhadores. Foi um resultado notavelmente justo e equilibrado. Isto só foi possível graças à matemática, uma força invisível, mas potente.
Vivemos num mundo sem conhecer o total poder dos números. Vemos diagramas geométricos a dançar. O tempo não para, segue sempre em frente. A cidade moderna enche-se de brilho. Esta cidade nasceu de um deserto repleto de ventos agrestes. Após registar os 84 problemas de matemática, Hames escreveu um prólogo. Anotou o seu nome e o ano em que transcreveu as questões. E no fim, juntou um segredo que apenas alguns conheciam. O acesso a todos os objetos e a chave de todo o conhecimento secreto é a matemática. Esperámos um ano para ver isto. Nesta cidade há uma coisa que me fez vir de muito longe. Após uma longa e enervante espera, fomos finalmente autorizados. O controle de segurança é muito apertado. A lot of the collection in the museum is not on public display, and this is where we keep the reserve collection, including the Orion Papyrus. This corridor is where we keep the Orion Papyrus, simply because it's the only space we have where we have a wall long enough, and we keep it covered with cloth to protect it from light at all times, except when people want to see it. It's a wonderful, wonderful papyrus. Este é o rolo de papiro original no qual Hames escreveu. Foi passado de ladrões a mercadores e chegou finalmente ao Museu Britânico. Este modesto rolo conduziu-nos às origens da nossa civilização. Aqui vemos problemas que já resolvemos. Eis aquele em que os 9 pães são divididos por 10 trabalhadores. E aquele em que calcularam a área de um círculo com um diâmetro de 9 ket. Sabemos que há histórias neste rolo ainda mais espantosas, à espera de serem contadas. A primeira etapa da minha viagem termina aqui. Dirijo-me agora para a civilização seguinte.